Muito bem, galera. Esse é mais um podcast Linha do Tempo. Meu nome é Marco Ramone, sou professor de História. E nesse podcast eu vou começar assim a fazer a caminhada da história, né? A gente vai caminhar assim aos poucos para ver como que a sociedade foi evoluindo. E esse podcast se chama As Sociedades Orientais Antigas, Parte 1, Mesopotâmia e Egito. Bom, no podcast de hoje eu vou tentar dar um panorama para vocês sobre as sociedades antigas e da importância delas na construção da nossa sociedade atual. Bom, a grande característica do ser humano pré-histórico era o nomadismo, né? As migrações constantes em busca de melhores condições de vida. O ser humano não produzia nada, vivia da caça e da coleta para sobreviver e obter alimentos. Daí esses recursos em algum lugar acabavam, seja por atividade intensa de extrativismo, seja pelas mais variadas condições climáticas ou até mesmo por briga entre diferentes tribos. Esses aglomerados migravam, né? Foi basicamente por causa desses movimentos migratórios que nós temos a presença dos seres humanos em praticamente todos os continentes, né? Excetuando ali só a Antártida. Bom, mas foi uma região entre todas as outras do mundo que o ser humano deu um salto de um ser primitivo, muito próximo ali dos animais, para começar a se desorganizar em sociedade, a controlar determinados fatores da natureza e se desenvolver. Essa região é conhecida como Crescente Fértil. Mas por que Crescente Fértil? Porque foi nas margens de 3 bacias hidrográficas importantes que se desenvolveram as primeiras sociedades da humanidade. A gente tem a bacia dos rios Tigre e Eufrates, né, a região conhecida como Mesopotâmia. Tem o Rio Jordão, onde surgem os hebreus e os fenícios. E a bacia do Rio Nilo surge o Egito Antigo. A gente chama de Crescente Fértil porque se você pega essas 3 regiões no mapa, ela fica tipo uma meia-lua, que é a lua crescente. Não é coincidência que as cidades mais antigas do mundo estão nessas 3 bacias, né, que formam a Crescente Fértil. Na minha aula sobre a Crescente Fértil no projeto Dora em Escola, que também está no meu canal no YouTube, Linha do Tempo, eu coloquei um mapa mostrando as 13 cidades mais antigas do mundo. E elas estão todas lá. Tem cidade que aí estimam que tem entre 11 mil e 13 mil anos. Aquela região não é mole não, gente. O período então que marca a transição dessa humanidade de uma condição muito próxima dos animais para a formação da sociedade, da agricultura, pecuária, escrita, matemática e astrologia marca não só a transição da idade da pedra para a idade do metal, mas também marca o início da chamada Antiguidade Oriental. E por uma grande ironia do destino, né, no Oriente Médio, aquela região onde se fala só árabe praticamente, que é totalmente controlado pelo islamismo, que surgiu a nossa sociedade judaico-cristã ocidental, a sociedade que a gente vive hoje. Bom, muito bem, então. Essas grandes inovações da passagem da pré-história para a antiguidade surgem numa região chamada pelos historiadores como Mesopotâmia, como a gente já falou anteriormente. Significa entre rios em grego. Uma curiosidade sobre a pesquisa dessa região e dos povos que habitaram lá é que as grandes fontes são manuscritos de historiadores gregos ou da Bíblia. Ou seja, você tem uma margem de erro de muitos anos. Por isso não estranhe se eu falar que algumas coisas aqui acontecerão entre tantos anos, tiver um espaço, uma margem de erro de 500 anos. A medida de tempo ela só passou a ser realmente precisa muito recentemente, lá no século XIX, no início da Revolução Industrial. Então é nessa região aqui, que abrange o que é atualmente o Irã, o Iraque, o Kuwait, a Síria e um pedacinho da Turquia, que desenvolveu a agricultura, escrita, astronomia e matemática. Claro que essas coisas não foram inventadas lá e se espalharam pelo mundo. Em outros lugares, os seres humanos também desenvolveram isso, só que em épocas diferentes, mas dentro da linha do tempo da história do mundo, na Mesopotâmia, esses aí foram os mais antigos. Bom, muito bem, então. Foi aí que surgiram muitas sociedades que a gente conhece até hoje, como os assírios, os sumérios, os acadianos, os amoritas. Você tem menção a algum desses povos na Bíblia. Por isso que eu falei que é uma fonte que nos dá boas indicações, apesar das datas não ser muito legais, né? Não ser muito precisas. Mas o povo que com certeza teve maior destaque nessa região foram os babilônicos, que são um povo também largamente citados na Bíblia, mas que deixaram muitos mais vestígios para a gente. Antes dos babilônicos, os povos na Mesopotâmia se agrupavam em cidades que tinham sua autonomia. E você só tinha uma reunião e um comando central quando a região sofria alguma invasão. Aí eles se reuniam, combatiam esse invasor, e depois cada um voltava para suas cidades e pronto, acabou. Mas a Babilônia ela tinha uma autoridade central, um comando. É nesse período também que surge a primeira forma de regime monárquico, entre 2000 e 1750 a.C. Aqui a gente tem uma inovação importante também, que é o Código do Hammurabi, a primeira carta de leis da história.
O Império da Babilônia, ele acaba definitivamente com a ascensão dos persas, uma sociedade antiga também muito importante que eu vou citar bastante nos próximos podcasts aqui. Mas até chegar nesse ponto, na queda definitiva da Babilônia, já tinha um outro império que era em plena ascensão, que era o Egito. O Egito também fazia parte de uma série de regiões que não tinha nenhuma centralização, se estendia do delta do Rio Nilo, próximo ao Mar Mediterrâneo, até ali meados onde hoje é o Sudão do Sul. Esse período é chamado de pré-dinástico, né? A unificação aconteceu em torno de 3000 a.C., por fim, esse período dando origem ao período dinástico. A título de curiosidade, mais ou menos 700 anos depois da sua unificação, que é quando você realmente tem um governo central, autoridade na mão do faraó, tem a construção das primeiras pirâmides. Por isso que uma coisa muito interessante aqui, vou deixar a título de curiosidade, a Cleópatra está mais próxima da invenção do Instagram do que da construção das pirâmides, porque ela viveu ali muito perto do início da era cristã, e as pirâmides do Vale da Morte foram construídas mais ou menos em 2300 a.C. A história é um negócio muito bom, né, gente? Nossa, eu fico de cara. Bom, o período dinástico do Egito é o primeiro império na antiguidade que tem uma autoridade central forte e unificada. Eu falei um pouco sobre a Babilônia, mas se orientem aí, hein? O Egito veio um pouco antes. Apesar do auge da Babilônia ter sido antes e ter sido desbancada justamente pelo Egito, a unidade de governo central é uma inovação egípcia. Cronologicamente, a unidade veio primeiro. Bom, a gente tem as seguintes divisões no período dinástico. Em primeiro lugar, o Antigo Império, de aproximadamente 3000 a.C. até 2300 a.C., onde são lançadas as bases dessa sociedade, no que diz respeito à organização social, religião, cultura, etc. É na transição desse período para o Médio Império, que vem a seguir, como a gente viu antes, que são construídas pirâmides. O Império Médio, então, vem de 2300 a.C. até mais ou menos 1500 a.C., que é o período que você vê muitas bases lançadas no Antigo Império sendo reformuladas, mas não destruídas. Um dinamismo que pavimentou o caminho para o auge do Império. Então, finalmente vem o novo Império, mais ou menos 1580 a.C., até bem perto do início da Era Cristã, que é o auge e o declínio do Egito Antigo. Nessa época, eles se expandem além do norte da África, tomando a Península do Sinai, um parênteses aqui, que esse território pertence até hoje ao Egito. Depois eles tomam a região da Palestina, chegando até muito próximo ali do sul da Turquia, de onde hoje é a Turquia, tomando muitos territórios de povos da Mesopotâmia. Eles conseguiram manter esse império desse tamanho como autoridade central por muito tempo, pelo menos aí uns 1000 anos, quando eles alcançaram muito êxito na produção de alimentos e que fez dele uma grande potência comercial no seu tempo. Êxito também nas campanhas militares e na diplomacia, quando os faraós conseguiam bons acordos entre os povos, além do aspecto cultural, né, que é admirado até hoje. Mas a partir do século VI a.C., você vê uma decadência política, administrativa e econômica, natural de qualquer sociedade, né? Você vê aí outros povos conseguindo também destaque nas conquistas militares e também na produção de alimentos, minando a hegemonia do Egito Antigo. Então, o processo de desmonte começa quando os persas, o povo que derrotou os babilônicos, tomaram os territórios egípcios da Ásia e começaram a rondar ali as fronteiras da África. Mas as invasões que surtiram mais efeitos foram, primeiro, as gregas, né, onde eles tomaram territórios muito importantes. Depois vem a meteórica invasão macedônica, onde Alexandre o Grande toma domínios importantíssimos do delta do Nilo, né, fundando inclusive a lendária Sociedade de Alexandria. E finalmente, bem perto da era cristã, o Império Egípcio chega formalmente ao fim, quando os romanos tomam o seu território, né, mas absorvendo a sua cultura. Bom, é isso aí então. No próximo podcast eu vou falar aqui, vou concluir essa parte das sociedades orientais antigas, né? Falando aqui sobre os fenícios e os hebreus. Vai ser outra aula bem extensa, porque eu vou focar principalmente no aspecto bíblico dessas duas sociedades. Então, espero vocês na próxima. Tchau!